Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Léo Karpinski, MVP Microsoft e especialista em análise de dados. Tempos atrás eu fiz um dashboard onde tinha uma conversão de dólar para real e eu coloquei lá o valor fixo de 5 reais para cada dólar. E aí o pessoal criticou, né? Léo, criticou não, pediu, né? Léo, como é que eu faria uma conversão que seja mais coerente, né? Que seja realmente levando em consideração a data correta, a conversão daquele dia. Aí, fui lá e criei um vídeo, né? Fizemos um desafio Kickstart, onde eu mostrei como importar para dentro do Power BI uma tabela de cotação de dólar. E aí, mostrei para você como colocar em cada linha da tabela calendário o valor correto da cotação. Só que aí teve uma outra dúvida. E se eu quisesse, Léo, fazer a conversão automática e dinâmica na parte visual do dashboard? Ou seja, colocar um filtro ali, um slicer, né, um parâmetro, para escolher dólar ou real. E aí eu mostrar nos visuais onde tem essa moeda, onde tem esse valor monetário, o valor correto, né, de dólar ou de real. Tem como fazer? Tem como fazer. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, se você quer aprender a puxar dados aqui de APIs para conversão de dólar para real e vice-versa, além disso, criar esse parâmetro dinâmico, fica ligado nesse vídeo, porque esse vídeo aqui vai ter uma surpresa no final, uma participação especial aí de um cara que é especialista em linguagem M e Power Query. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Bora pro vídeo. Estamos aqui com o nosso dashboard e por enquanto não temos valores calculados, tá zerado, ó. O valor total está zerado. Deixa eu mostrar aqui na tabela fato de oportunidades, eu tenho uma coluna com o valor. E esse valor pode ser dólar, como está aqui, ou então pode ser em reais, como nessas linhas aqui. Tá? Então tem essa variação de dólar e real. Concorda comigo que eu não posso somar essa coluna aqui direto? Porque somar esse valor de 10 mil com esse valor de... Aliás, esse valor de 10 mil com esse valor aqui de 9.400 vai me dar 19.400, né? Esses dois valores. 19.400 o quê? Reais ou dólar? Nenhum nem outro. Né? Enfim. Então eu tenho que fazer uma conversão de moeda, tá? Tem que fazer uma conversão de moeda. E eu vou começar daquela maneira que o pessoal não gostou muito, né? Que o pessoal pediu para eu melhorar, que é multiplicando por um valor fixo, como por exemplo 5. Vou botar 5 aí de média, né? Que é o valor da cotação média aí, digamos, dos últimos tempos de dólar para real, tá? Então vamos fazer essa continha primeiro do valor essa soma dessa coluna, porém considerando a moeda correta. Vamos lá? Vamos lá. Vou vir aqui em medidas, tá? E vou criar dentro dessa medida aqui o valor total, que está zerada, essas duas continhas de dólar, para quando for dólar, e essa conversão de reais para dólar, quando eu tiver lá aquela moeda de BRL, que é Brasil. Para isso eu vou criar duas variáveis. Então vou pegar aqui var USD para dólar, tá? Então eu vou botar aqui calculate, vou fazer uma calculate. Eu vou somar aquele valor lá de oportunidade, que é esse carinha aqui, que é o valor que eu tenho lá. Só que somente quando for a moeda Amount Currency ID igual a USD. Tá? Isso me dá em dólar. E em reais, Léo? Como é que é? É a mesma coisa, só que diferente. Em reais é assim, vou botar aqui BRL, tá? Quando for BRL. Bom, eu não posso somar mais dois valores. Então eu vou fazer uma conversão aqui de reais para dólar. Tá? De reais para dólar. Como é que eu faço isso? Eu faço da seguinte forma. Eu vou vir aqui e vou colocar como se fosse um 2, tá? BRL para USD. E eu vou multiplicar por 5 aqui por enquanto. Multiplicar não, desculpa, eu vou dividir por 5, né? Porque tá em reais e para passar para dólar eu divido por 5, tá? Só temporariamente, só para a gente ver um valor lá de cara. Vou dar um return e vou somar esses dois valores, Tá tudo em dólar agora, tá? Esse valor total aqui está em dólar. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver. Beleza, dei um ESC, vou colocar aqui, 133 milhões em dólar, tá? Então eu vou pegar essa medida aqui, vou inclusive botar ali, USD no final, tá? E vou transformar ela em dólar por aqui, Vou botar aqui a moedinha. Moeda geral, ou inglês, né? Ou inglês. Beleza. 0 casas decimais. Tá lá.
133 milhões. Para tudo aí! Para tudo aí. Se você está gostando desse vídeo, então quero fazer um convite para algo que você vai curtir demais. Entre os dias 23 e 27 de outubro vai rolar o Data Expert Além do Básico. Um evento online gratuito para você que quer evoluir em dados, para você que quer chegar no próximo nível, alcançar o título de especialista. Nesse evento, que serão 4 noites, eu vou te mostrar como é que você pode aprender e evoluir mais em linguagem DAX, banco de dados, SQL, Python, quais são os caminhos possíveis para trabalhar com dados, analista de dados, cientista de dados, consultor, enfim, se você hoje está inseguro, não sabe exatamente qual o caminho que você deve seguir, então participe desse evento que vai ser top demais. Aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, tem o link. Mas antes, termina o vídeo e depois vai lá e garanta sua inscrição porque é gratuito, hein? Te vejo dia 23, hein? E esse valor aqui, ó, de 133 está em dólar. Como é que eu poderia criar a versão em reais? É Ctrl C daqui. Nova medida. Ctrl V daqui. Eu vou refazer a conta, tá? Ao invés de multiplicar por um valor fixo, porque você vai entender na sequência por que eu estou fazendo isso, ó. Vou botar em reais, tá? Só que agora eu vou aqui, ó, multiplicar por 5. E aqui não vou fazer nada. Eu vou só renomear para botar aqui, ó, agora USD para BRL. E aqui embaixo já é BRL. Então agora eu estou somando o convertido para Brasil, reais no caso, e o próprio em BRL, que é reais. Pronto, tem as duas agora. Tenho o valor total BRL e o valor total USD. Para eu criar esse filtro dinâmico, esse parâmetro dinâmico, eu posso criar aqui, ó, facilmente uma tabelinha. Inserir dados, página inicial, inserir dados. Eu vou chamar de AUX moeda, com 2 colunas, tá? Moeda, a moeda BRL e a moeda USD. Simples assim. Carregar. Coloco o filtro ali. Vamos ver. Filtro. Ah, esqueci que ele não é automático porque é uma tabela. Ah, tá criando ainda. Calma aí. Feito. Vamos colocar um filtro aqui. Aqui dentro. Aqui assim. O campo é moeda. E eu quero isso aqui como um bloco. Seleção única. Eu quero botar um título. Não, aqui mesmo. Título, achei. Título moeda. Certo, menorzinho, tá muito grande. E aquela cor não dá pra ver nada, né? Não dá pra ver nada, então a gente vai mudar. Em valores. Cor da fonte preta. Pronto. Tá BRL ou tá dólar. E seleção única, já tá, seleção única. Beleza, não tá mudando nada. Vamos fazer mudar. Calma. Então eu vou criar uma nova medida aqui, que eu vou chamar de valor total. E vai ser uma seleção de acordo com o que está no filtro. Então é um if. Selected value da coluna moeda. Se isso aqui for igual a BRL, então vai retornar a medida BRL. Caso contrário, a medida... Ele não sai da frente esse negócio, ó. Tá. USD. Pronto. Enter. Vamos ver o que acontece. Eu vou trocar esse carinha aqui, ó. Valor total USD. Aqui, na verdade, agora, né? Pelo valor... Eu gosto de fazer assim ainda, ó. Eu tô acostumado a fazer assim. Opa, desculpa, não é esse aqui. É o valor total de cima. Tá lá, ó. Ó, em reais e em
moeda. Ah, reais e dólar. É isso aí, né? 5, a diferença é 5. Tem que dar, né? A divisão por 5, o fator é 5. Tá certinho. USD da menor, BRL da maior. Beleza. Léo, como é que foi o formato esse carinha aqui agora, né? Com reais ou com USD? Temos uma opção agora muito legal para isso. Que basta eu transformar isso aqui, ó. Tá? Eu vou pegar essa mesma continha, ó. Ctrl C, você vai entender por quê. E eu vou mudar o formato aqui agora, ó. Formato dinâmico. Formato dinâmico. Eu vou dar um Ctrl V aqui, tiro fora esse título. E aqui, ao invés de botar isto, eu coloco, ó, o formato que eu quero, tá? O formato é reais, espaço, hashtag, vírgula, 0, sai. E tá bom assim. Isso. E aqui é moeda. Aí tem que botar o hashtag. A vírgula é para o separador de milhar, tá? É no americano, né? Isso aí. Vamos ver. Então, formato dinâmico, ó. Eu vou ter uma aula aqui no YouTube completaça sobre formato dinâmico, tá? Ó, tá lá em reais. Tá lá em dólar. Maravilha. Fechou. Agora, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou mudar aquele fator 5, né? Aquele fator 5 lá tá feio. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora na sequência. Tem esse primeiro desafio, que eu já fiz antigamente, né? Não é tão complexo. Agora que vem a parte, a finesse aqui agora, né? Que é importar uma tabela da internet via API e fazer essa conversão automática. Deixa eu apenas tirar aqui, ó. Cadê? Visual. Eu quero tirar fora tamanho e estilo. Eu ainda não estou acostumado com esse novo formato. Aí, agora sim, tirei fora lá a tela de fundo para ficar bonitão. Vou salvar para não perder. E vou lá no Power Query. Vamos lá no Power Query. Vamos lá. Transformar dados. Transformar dados. Aqui você vai fazer uma conexão na web e você vai procurar aqui no Google API cotação dólar. Tem esse carinha aqui, ó, esse Awesome API, tá? Esse carinha, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai permitir você, através dessas consultas, buscar a cotação do dólar num certo dia. Não somente dólar, de qualquer moeda, tá? De qualquer moeda. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, nesse carinha. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Copiei. Numa nova aba. A moeda aqui, ó, eu vou botar USD. Tá, eu acho que tem que tirar fora esse carinha aqui. Deixa eu dar um enter para ver. Ó. Então aqui eu tenho a cotação do dólar nesse dia específico aqui, ó. 28/9/2018. Então basta mudar esse parâmetro. E se eu não me engano, tá? Funciona com eles iguais. Então vamos pegar aqui, por exemplo, no dia atual que eu tô aqui, ó, 2023 09/27. Aqui e aqui também. Enter. Olha lá. Então hoje, no meu dia atual aqui, né, que eu tô gravando, o valor de compra, que é o bid, né, ele tem aqui ó, tem aqui em algum lugar, tem, digamos, a legenda, o bid, o valor de compra, que é o que eu vou utilizar, né, 4,98. Quase 5, hein? Acertei quase lá, né? Mas vai dar uma diferença, tá? Então eu vou usar essa consulta aqui, ó, lá dentro do Power Query. Vamos ver? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Nova fonte da web, tá? E eu vou colar, vou chumbar aqui só para vir o valor já. Tá? Colei aqui, ó. Vou dar um OK. Como é uma API aberta, não tem autenticação, vai funcionar. Vamos ver. Ó, veio para mim, né? Tem umas questões aqui importantes. Ó, ele alterou o tipo de forma errada, né? Eu não quero que ele tire o ponto. Então vou remover isso, carinha. E eu vou manter, ó, simplesmente o... cadê? Eu queria a data. Aqui, ó, create date. Tá? Não é bem create date que eu queria. Deixa eu ver de novo lá. É o create date, tá certo. Deixa eu ver se eu mudo aqui para 24 e 24. É isso mesmo? 24 não teve porque provavelmente era final de semana. Tem esse detalhe que a gente vai tratar depois. Então tá certo, é o create date. É isso aí, tá? Create date e o bid são as colunas que eu vou manter. Remover outras colunas. Isso aqui eu vou transformar em data, né? Então vou trocar para data.
Deu erro, então tem que transformar primeiro em data hora, para depois transformar em data num novo passo, adicionar nova etapa, aí deu certo. E esse é alterar tipo usando a localidade. Como se eu estivesse nos Estados Unidos, né? O ponto ali, pra gente, é separador de milhar, lá é decimal, né? Então é número decimal que eu quero. E é como se eu estivesse no inglês United States. Aí, ó. Ok. Maravilha. Maravilha, maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Vou trocar isso aqui para FX cotação. Já vai entender por que esse cotação, tá? Porque agora eu vou abrir o meu editor avançado, tá? E aqui, ó, eu vou fazer algumas mudanças. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui, ó, date as, aliás, data, um parâmetro, date as date, e vou transformar isso numa função, tá? Só de fazer isso, vou dar um concluído, você vai ver que vai mudar aqui, ó, para uma função. Tá? Ela não está pronta ainda, ela não está dinâmica, porque eu não troquei aqui, digamos, né? Ó, esse carinha que é a data, por esse parâmetro, certo? Não fiz isso ainda. Tem um detalhe, né? Porque ele pede aqui, ó, ele pede ano, mês e dia. E, rapaz do céu, como é que faz isso? Aí eu fui no Google, e fui no Google não, fui no ChatGPT. Então eu vou no ChatGPT aqui e vou te mostrar, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou te mostrar o que eu fiz. Fiz o seguinte, ó. Tá cá. Como transformar data no formato data. Vamos botar certinho, ó. Data no formato DD, MM, YYY em texto no formato YYY, MMDD no Power Query. Vamos ver se ele vai ser meu amigo ou não vai ser. Ó, tá, eu queria só a função, meu caro. Aqui. Personalizado. Rapaz. Ah, tá. Pensei que era algo mais simples, que eu me compliquei à toa. Se alguém achar uma solução mais simples que essa, me avisa. Mas é isso aqui, ó. Não vou nem me importar o que ele está dizendo ali. Copiei. Eu vou aqui agora no meu editor avançado que eu tô, que é esse carinha aqui. E vou vir aqui, vou chamar isso aqui ó, de data text. Data text igual a Ctrl V. No final lembra de botar uma vírgula sempre. E esse sua coluna de data, na verdade, é essa aqui, ó. É essa datinha que eu tenho ali. Esse parâmetro. Data. Data. E data. Tá? E esse data text vem pra cá, ó. Aqui. Só que eu tenho que concatenar. Então eu vou ter que fechar. Abrir. Concatenar. Concatenar. Abrir. Papapá. Fechar. Concatenar. Assim. Concatenar. E é isso. Pronto. Ó. Isso aqui vai me dar, né, aquele valor da URL utilizando esse carinha aqui, tanto no início como no fim. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Acho. Vamos ver. Vamos ver. Vou dar um concluído. Não deu erro aqui por enquanto. Vamos botar a data que estava lá na internet, que foi essa data aqui, ó. 20, só que dei no formato de data, né? 20/9/2023. Vamos ver? Vamos ver. 20/09/2023. E invocar. Pá. Deu erro. Por quê? Ó. Ah, faltou ali, ó. Olha lá, olha lá. Tá vendo aqui o que faltou, ó? Faltou uma coisinha aqui, né? Faltou e-comercial. E-comercial no texto. Então vamos arrumar. Vamos arrumar aqui direto, ó, no editor avançado. Eu removi sem querer. Sem querer querendo. Esse e-comercial daqui, ó, que tem que fazer parte do texto. Concluído? Vamos ver se vai juntar aqui. Opa! 4,87,96.
Rapaz, nós somos bons, hein? Modéstia à parte. Muito bem, vamos fazer um outro teste aqui. Vou botar aqui o 2020, bem antigo mesmo. 05 18. Vamos ver. 5,71. Tava alto, hein? 5,71. Até me engasguei aqui. 18 de 5 de 2020. 18 de 5 de 2020. Vamos ver se vai dar certo isso. Vou fazer mais um aqui, ó. 18 de 5 de 2020. 5,71. Aê, garoto. Muito bem. Então esses dois testes eu vou deletar. E agora, o que eu vou fazer é, dentro da calendário, eu vou invocar essa função. Eu vou criar uma nova coluna lá na direita para fazer essa transformação, para fazer essa conversão, né, de real para dólar, né, e vice-versa. Onde é que é? Adicionar coluna. Adicionar coluna, invocar função personalizada. Eu vou chamar de... Deixa eu botar o mesmo nome aqui, para não ter erro. Que é cotação, né? Cotação, tá? Qual é a consulta? É aquela função lá. Qual é a coluna de data que eu quero passar para o parâmetro ali, né? No parâmetro. Essa aqui, ó, tá? Então eu uso essa data aqui, que vai passar para dentro da função e vai retornar para mim uma nova coluna lá na direita, né, com aquele valor da cotação. Dá ok? Ele está indo lá na internet, linha por linha, né, jogando lá na API, buscando o resultado e salvando aqui, ó, em erro. Por que deu erro? Por que deu erro, gente? Vamos ver por quê. Então a gente descobre. Ah, já sei por que deu erro. Procura aí no calendário. Aliás, deu erro só em algumas linhas, ó. Erro, erro. Erro, erro. Pode buscar aí, ó. Dia 1º é feriado, né? Dia 1º de 1 de 2022 é feriado. Então, onde é feriado e onde é final de semana, geralmente não tem cotação de dólar. E aí deu esse erro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o erro por nulo, por um valor vazio. Null. Botando à direita, substituir erro, não é remover, é substituir. Null. Ficou vazio. E agora eu posso expandir. E eu quero apenas, ó, o bid. Apenas o bid, que é o valor. Que é o valor. Ah, maravilha. Vou botar isso aqui como um número decimal. E agora eu vou renomear para cotação dólar. Cotação. Ah, posso botar aqui talvez? Poderia renomear direto lá, mas vou criar um passo novo mesmo. Cotação dólar, tá? E eu vou preencher onde está vazio. Com qual valor? Por exemplo, na segunda, aqui provavelmente aqui, ó, né? Sábado, domingo, e aqui era segunda. Eu posso jogar o de sexta para sábado e domingo, ou de segunda para sábado e domingo. O de sexta acho que faz mais sentido, né? Do dia anterior, né? Então eu vou preencher para baixo. Botão à direita, preenchimento para baixo. Puf. Olha lá, preencheu para baixo, repetiu o valor de sexta no sábado e no domingo. Mas, Léo, ficou vazio lá em cima, ó. Como eu não tenho cotação do dia 30 de dezembro do ano anterior, cara, vamos facilitar. Agora eu vou preencher para cima isso aqui, ó. Não precisa ser tão criterioso, né? A não ser que um mínimo ali da variação de um dia para o outro faça muita diferença para você. Mas, no meu caso aqui, não faz. Melhor do que... Tava tudo 5 chumbado? Pô, o que é, né? Esse detalhezinho agora que eu botei preenchimento para cima, tá? E aí ele preencheu para cima lá onde faltou. E agora vai estar 100% preenchido essa coluna aqui de cotação dólar. Legal, hein? Olha só. Vou dar uma página inicial, fechar e aplicar. E a gente vai agora, então, ajustar aquela medida que faz a conversão chumbando 5 ali, né? Tava feia demais aquilo lá. Ó, tem um detalhe importante que vai ficar um pouquinho mais lento o processo de atualização, tá? De atualização. E tem um ponto muito importante. Será que vai dar certo a nossa atualização lá no Power BI Online, do jeito que está aqui? Rapaz, porque isso é uma dúvida bem comum e bem frequente, né? Quando eu uso a API, quando eu conecto na web, sempre dá um chabuzinho, sempre dá um probleminha. Vamos ver, eu vou chegar nesse ponto aí. Porque é importante que, né, como eu sempre falo,
O dashboard aqui no Power BI Desktop é apenas para você, desenvolvedor. E na web? E lá no Power BI Online? Vai funcionar a atualização? Que é onde tem que funcionar? Vamos ver. Isso fica para o final, hein? Fica comigo até o final. Muito bem. Vamos corrigir esse cara aqui, ó. Né? Aliás, esse e esse, né? Esse 5 aqui não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Então eu tenho que dividir pelo valor do dia. Do dia. Qual dia? Do dia correspondente, né? A essa... as linhas, digamos, dessa tabela. Então essa tabela aqui, ó, FDeals, tem vários dias lá, né? Tem uma coluna de data. Que é essa coluna aqui. Que se relaciona com a coluna de calendário data. Então aqui, ó, tem um relacionamento, ó. Legal. Então eu consigo saber, para cada linha dessa tabela aqui, para cada linha dela, eu consigo buscar através de uma função muito importante da linguagem DAX, né, que é a função related, né, a função related, eu consigo buscar daqui, eu consigo buscar o valor de cotação daqui. Mas a pergunta que fica é, voltando aqui, ó, como é que eu vou buscar a linha correta? Não adianta eu tentar digitar aqui, ó, related, lá, de calendário, não dá, ó, não deixou. Porque eu não tenho um contexto de linha nesse momento aqui. Então eu preciso adicionar um contexto de linha, para eu saber qual linha que eu tô, qual data que eu tô, tá? Para isso, eu mudo aqui de Sum para SumMax, olha que simples. Uso a coluna FDeals, e agora eu consigo, aí sim eu consigo usar a Related agora. Deixa eu até fazer de novo. Dividido por Related, de calendário. Por que não está buscando? Ah, tem um parênteses a mais aqui, ó. Pronto. Tirei o parênteses, dividido por Related, de calendário, cotação dólar. Ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Assim. Então, simplesmente mudando de Sum para SumMax, eu adiciono um contexto de linha e eu consigo saber daí em qual linha que eu estou, né? E eu busco lá na tabela calendário a cotação daquele dia correto. Daquele dia específico. Maravilha, maravilha. Vamos dar um ESC aqui, de salvei. Tá? Isso foi para o dólar. Vamos fazer para o BR agora. Então olha lá, ó, 665 milhões. Vai dar uma diferençazinha. É pequena por quê? São poucos dias que eu tenho reais, tá? Na tabela de deals. Por isso. Mas vai dar. Aqui eu inverto, né? Eu faço SumMax aqui em cima. FDeals. Vezes. Related. Lá do cotação dólar. Vou dar um Enter para ver. Acho que faltou um parênteses. Fiz cagada. Fiz cagadinha. Faltou aqui, ó. Mais um parênteses. 665 mil. 658. 7 milhões, ninguém... Eu não desperdiciaria 7 milhões, né? Então fez uma diferença, né? Ó, dólar e BRL. Maravilha. Problema resolvido, tá? Eu vou fazer um outro vídeo, inclusive, quando esse vídeo sair no ar, estará aqui, ó, aqui em cima, no sininho, tá? Você vai poder navegar e visualizar como é que eu faço, inclusive, ó, para colocar aqui neste visual também o dólar, nesse visual aqui também o dólar, tá? Filtrando por valor em aberto, oportunidade perdida, e ó, quando eu mudo lá de reais, ó, para dólar e vice-versa, muda aqui, muda lá, tá? Show, hein? Só que isso é assunto para outro vídeo, porque agora eu quero publicar esse relatório, então eu vou lá em publicar, e eu quero que funcione, claro, a atualização lá no Power BI Online. Deixa eu botar aqui, ó, no meu workspace, e vamos ver. Porque agora que vem, né? Porque quando eu trabalho com APIs, eu lembro que dá uma coisinha ali, hein? Será que eu vou conseguir? Deixa eu ver aqui. Vou abrir esse cara lá. Tem a questão do gateway também, né? Porque aqui eu tô com uma base local. Eu tô com uma base local, buscando a internet. Ixi, vamos ver. Vocês sempre traz um desafio, né? Desafio Kickstart é um desafio. Esse desafio também da atualização. Vamos baixar de volta lá o Workspace Sandbox. Desafio Kickstart está aqui. E eu vou lá, ó,
em configurar, agendar a atualização. Ixi, visca, nem deixa eu configurar nada. Fiz alguma cagada. Ó, não deixa nem eu mexer aqui. Quando tem essa mensagem aqui, pode crer que tem coisa errada lá no Power Query, que não permite eu usar. Bem provável é isso aqui, ó. É essa aqui, ó. Consigo ver por aqui, quer ver, ó? Transformar dados, configurações da fonte. É essa consulta aqui que está me travando. Cadê? Essa aqui, ó. Ah, nem mostrou, ó. Nem mostrou. Putz, aqui já dá pra ver. Rapaz, eu vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda porque isso aqui eu não vou conseguir resolver tão fácil. E para solucionar esse caso aqui, eu vou chamar um especialista em Power Query e linguagem M. Então, Paulo Sawaia, resolve pra gente? Fala, Léo, tudo bem? Cara, ajudo com todo prazer. Então vamos lá entender o que está acontecendo com essa consulta que está travando tudo. Aqui nas nossas configurações de fontes de dados, a gente consegue ver que algumas fontes de dados não podem ser listadas porque elas são consultas escritas à mão. Basicamente o que ela está dizendo é que são consultas dinâmicas, né? Então vamos ver aqui onde que esse problema está acontecendo. Quando a gente abre aqui o nosso Power Query, dentro dessa FX cotação, a gente consegue ver que essa etapa aqui, né, a etapa chamada fonte, a gente está fazendo uma consulta à API e na própria URL a gente já está passando aqui a data, né, como sendo data inicial e data final. Então, para cada consulta, para cada dia, essa consulta vai ser diferente. Então, a gente não consegue travar uma consulta a gente não consegue travar uma URL específica dessa forma para a gente poder dar as permissões para ela ou para que a gente consiga fazer as configurações de segurança. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma melhorada nessa nossa FX cotação. Então, a gente vai comentar o que transforma a nossa consulta numa função e a gente vai criar uma variávelzinha aqui, #date, já que a gente está passando isso daqui no formato data, né? Preciso colocar o valor dessa variável como data também. Então, 2023, setembro, dia 25. Bom, agora, como a gente, em vez de passar esse parâmetro, eu estou tendo uma variável aqui chamada data, eu não preciso mexer em mais nada, para substituir mais nada daqui para baixo, para que ele passe a pegar essa data aqui. Então, eu vou clicar em Done e vamos ver o que ele vai trazer. Ele trouxe para mim, então, a data de criação, né, dessa cotação e qual que é a data e qual que é o valor da cotação. Então vamos lá. Temos a nossa data e aqui em Data Text a gente está fazendo a conversão da data para texto. Vamos dar uma simplificada nisso daqui. Vamos usar uma função chamada date.toText. Aí nessa date.toText ela pede uma data, que é a nossa variável data, e ela converteu para data. Porém, a gente tem um outro parâmetro que ele fica escondido aqui, opcional, que a gente pode falar qual que é o formato que a gente quer. Então eu quero YYYY, né? Que é o ano com 4 dígitos, o mês com 2 dígitos e o dia com 2 dígitos. E ele formata aqui da mesma forma que você tinha feito, né? Só que de uma forma um pouquinho mais simples. Se a gente colocasse o M minúsculo, ele traria os minutos, tá? Então aqui a gente tem que usar M maiúsculo. A gente não está trabalhando com minutos, estamos trabalhando com meses. Então, essa é a diferenciação. Legal. Aqui na nossa função, vamos separar ela em algumas etapas também para ficar mais fácil de visualizar. A primeira etapa vai ser, vou chamá-la de consulta. E aqui na nossa etapa consulta, eu vou trabalhar aqui com o nosso Web Contents. Vamos só separar ele primeiro. E aí depois, eu quero chamar isso daqui de abrir JSON. E aí eu vou trazer aqui a minha consulta e eu vou pedir para abrir o JSON. Vamos só fazer essa primeira modificação. Consulta, abrir o JSON. E aqui eu também preciso colocar o abrir JSON. Legal. Agora aqui na nossa consulta, onde a gente tem o nosso Web Contents, que é onde a gente vai começar a trabalhar. O Web Contents ele tem alguns parâmetros que facilitam a documentação e permitem que a gente faça uma consulta dinâmica. Então,
dentro do nosso Web Contents, eu vou deixar indentado para ficar bonitinho, ficar mais fácil de ler também. A gente tem algumas etapas, né? A primeira delas é o host, né? O host vai ser somente a URL base. Aí, depois, deixa eu jogar isso aqui lá para baixo e dar uma comentada, para não atrapalhar a gente. Depois, a gente tem aqui os nossos parâmetros opcionais. O primeiro parâmetro opcional que a gente tem é o Relative Path. O Relative Path, a gente vai colocar tudo que vem antes desse ponto de interrogação. Por quê? Esse daqui é basicamente o caminho, o segundo caminho que a gente vai ter que seguir para a gente fazer a nossa consulta, né? Então essa daqui é a nossa URL base e esse daqui é o caminho para a nossa consulta. Tudo que vem depois daqui, a gente chama de parâmetros e a gente vai colocar num outro lugar. Então eu vou tirar isso daqui. E aí eu vou colocar agora, então, os nossos parâmetros. E eles vão ficar dentro de um registro chamado query. Então aqui dentro de query eu vou colocar os nossos parâmetros. Então eu vou colocar aqui então o nosso start date. Veja que eu não vou colocar como string. Eu vou colocar ele como sendo o nome do campo do nosso registro. E aí aqui eu vou passar o nosso date text, né? Então start date vai ser o date text. Depois a gente tem o end date, que também vai ser o data text. Só aqui a gente já consegue dar uma melhorada no código, né? A gente não precisa ficar fazendo esse monte de concatenação. Fica muito mais fácil para a gente deixar a nossa consulta dinâmica, fica mais fácil para ela ser documentada, fica muito mais simples a gente poder entender o que está acontecendo aqui também, tá? Então, beleza. Então, a gente fez aqui a nossa consulta e depois a gente vai abrir o nosso JSON. Opa, esqueci alguma coisinha aqui. Vamos descobrir aqui o que eu esqueci. É claro, eu esqueci de fechar o meu Web Contents, né? Fechei o Web Contents aqui, coloquei a nossa vírgula. Deixa eu só identar aqui para ficar bonitinho. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Maravilha, funcionou. Então, olha só, a gente tem uma consulta onde a gente está trazendo o JSON. Coloquei numa outra etapa o abrir JSON, então ele trouxe um registro aqui para a gente, olha só. E a informação que a gente precisa desse registro é o bid só, né? A gente não precisa do restante. A única coisa que a gente precisa é do bid. Então, a gente vai navegar para esse campo aqui do bid. Então, de dentro dessa lista, né, a gente tem uma lista com um item só. A gente vai primeiro navegar para o primeiro item da lista, que é o nosso registro. E agora eu vou trazer o bid, que é esse campo aqui. Então, para a gente navegar para esse registro, eu quero navegar para o campo bid. Legal, temos aqui, ó, 4,93. Todo esse restante que tem aqui embaixo não é necessário, até porque a gente só vai ter uma data, né? Então, nada do que tem aqui para baixo vai ser necessário. Legal, temos aqui o nosso 4,93 como sendo a nossa função cotação. Vamos voltar ela aqui e eu vou agora descomentar para transformar ele numa função, só que eu não posso esquecer de comentar isso aqui de novo. Eu vou deixar comentado e não vou excluir, porque eu posso usar isso lá na frente também. Vai que eu quero pegar alguma outra informação dessa API, vai ficar muito mais fácil da gente poder comentar aqui e descomentar aqui. Ele volta a ser uma consulta para a gente poder trabalhar, tá? Então temos aqui a nossa função cotação. Vamos dar uma olhada na nossa decalendário para ver se ele vai funcionar. Listar tabela, aí a gente tem a tabela, função personalizada invocada e ela já trouxe aqui alguma coisa. Ele tem uns errinhos, provavelmente porque é sábado e domingo, né? Bom, sábado e domingo eu não gostaria de fazer a consulta. A cotação desses 2 dias eu quero que ele retorne nulo. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma condicional. Se o dia da semana for 6 ou for 0, ele não vai retornar nada. Caso contrário, ele retorna a cotação. Então, para cada linha, né, então a gente está pegando essa tabela aqui e a gente está adicionando uma coluna nova. O nome dessa coluna é cotação. E aí, para cada linha dessa coluna cotação, a gente vai fazer um condicional. Então, se a coluna dia, semana estiver dentro do 6 ou 0, então vamos colocar aqui uma lista. List.contains. Se dentro dessa lista que a gente vai montar aqui, com os itens 6 e 0, se o dia da semana estiver contido nessa lista, né, se ele for verdadeiro, então, then, ele retorna nulo. Otherwise, caso contrário, então se não for nulo, ou otherwise não, desculpa, else, se não for nulo, então ele vai chamar a nossa fx cotação e vai passar aqui dentro da fx cotação a coluna, vamos ver aqui o nome da nossa coluna, a coluna chamada data.
ele vai passar aqui a coluna chamada data. Vamos fechar isso aqui. Ele não funcionou. Ah, tá faltando alguma coisinha aqui. Se a lista contém, então 0. Tá faltando, tem um FX cotação a mais aqui, né? Perdido. Então, se o dia da semana está dentro do 6 ou 0, então ele retorna vazio. Caso contrário, ele traz o FX cotação com a data. Tem mais um. Ah, agora vai. Cadê? Tem um parêntese a mais aqui e um parêntese a menos aqui. Maravilha. Então agora, ó, quando for sábado ou domingo, ele retorna vazio. Caso contrário, ele retorna os outros dias. Então eu não preciso mais dessa etapa de erros substituídos. Ok? Bom, eu não preciso expandir mais nada também, porque ele já está trazendo a própria data. E aqui a gente está pedindo para a coluna bid, que agora ela não existe mais, ela vai chamar cotação, ela seja do tipo número. E depois a gente vai renomear ela para cotação dólar. Então vamos fazer o seguinte, vamos já trazer nessa função personalizada o nome da coluna, cotação dólar, certo? E aí a gente está adicionando uma coluna, isso daqui é o que a gente está adicionando na coluna, e a gente também tem um outro parâmetro opcional aqui, que é o tipo. Então a gente pode colocar o type number direto aqui, né? Ó, já temos aqui o tipo de dado bonitinho para cada um das informações. Agora a coluna bid não existe, então eu vou tirar. A coluna renomeada também não existe mais, então eu vou tirar. E esse preenchido abaixo e o preenchido acima também não é mais necessário. Na verdade, eles são necessários sim. Bom, depois a gente coloca eles de volta aqui. Então nós temos os nossos valores aqui, só que a gente ainda tem algum erro aqui. Vamos tentar identificar onde é que está esse erro. Eu vou clicar aqui nesse quadradinho e eu vou pedir para ele manter os erros. Keep errors. Vamos ver onde é que a gente tem erro para a gente poder corrigir. Temos alguns erros aqui. Provavelmente a gente tem erros quando a gente está pegando coisas do passado ou quando a gente está pegando coisas do futuro também. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero pegar isso daqui também somente quando for do passado, porque eu não tenho cotação do futuro, não é mesmo? Então, como a gente não tem cotação do futuro, então, se a lista for estiver aqui dentro ou a nossa coluna data seja maior ou igual date.from local now. Então o que eu estou fazendo aqui? Se a minha data for maior do que hoje, ou se ela for 6 ou 0, eu quero que ele retorne vazio. Caso contrário, ele traz a cotação. Legal, vamos ver o que ele vai trazer para a gente aqui agora. Vamos ver se a gente tem alguns erros ainda. Temos um erro no dia 1º de junho de 2022, que é uma quarta-feira. Provavelmente isso daqui deve ser algum feriado, alguma coisa do tipo. Então, legal. Vamos remover esses erros aqui, então. Replace errors. Ou melhor, vamos fazer mais uma coisa. Ele vai tentar isso tudo. Caso contrário, ele vai fazer essa cotação. Se ele não conseguir fazer a cotação, ele retorna vazio. Em vez de dar erro, ele vai retornar vazio. Então, try fx cotação. Se ele não conseguir, otherwise, ele retorna vazio. Vamos ver se ele acaba com aquele probleminha. Keep errors. Ah, legal, agora a gente não tem erro. Então vamos ver o que eu acabei de fazer aqui. Vamos dar um zoom. Aqui não, né? É aqui sim. Vamos dar um zoom. Tá lá embaixo. Então olha só, a minha função personalizada foi o seguinte. Se o dia da semana for 6 ou 0, ou se a data for maior do que hoje, então ele retorna vazio. Caso contrário, ele vai tentar trazer aqui a função cotação. Se ele não conseguir trazer a função cotação, ou seja, se isso daqui gerar um erro, ele vai retornar vazio. E isso daqui eu já estou pedindo para ele gerar aqui uma coluna do tipo número. Ok? Legal. Funcionou bonitinho aqui. É claro que faltou ainda a gente fazer aqueles preenchimento para baixo, preenchimento para cima, mas aí a gente já faz agora. Cadê? Transformar.
fill down, que daí ele vai pegar a data da sexta-feira e jogar para o sábado e domingo. E aí, para esses dois casos aqui, eu vou mandar ele fazer um fill up. Fill up. Que daí ele vai pegar essa data da segunda-feira e jogar aqui para cima. Maravilha! Bom, a gente pegou um formato de dado aqui que ele está trazendo um ponto, está trazendo um formato meio esquisito, né? Vamos fazer mais uma coisa? Aqui na nossa FX cotação, provavelmente ele está trazendo esse valor como texto, ele não está trazendo um valor como número. Então eu vou vir aqui, vou criar mais uma etapa e vou chamar converter a número. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um number.from e eu vou pedir para ele trazer esse abrir JSON. E eu vou mandar ele retornar o convert número. Vamos ver se vai funcionar? Bom, ele trouxe o número, só que ele desconsiderou o ponto, né? Porque ele está trazendo num formato americano, onde o ponto é o separador de números decimais. Então, olha só, aqui a gente também tem que colocar qual que é a localização. Então, number from abrir JSON e o culture, que é qual que é o idioma, né, que a gente está trazendo isso daqui, a gente vai colocar como en-us, que a gente está trazendo esses dados aqui de uma base onde os valores estão sendo retornados como se fosse alguma coisa no formato americano de numeração. Vamos ver como é que vai aparecer lá agora. Agora ele trouxe bonitinho, né? Número, 5, vírgula, alguma coisa. Então, em vez de a gente ficar substituindo ponto por vírgula, é muito mais fácil a gente já converter o valor da maneira correta, ok? Legal. Isso daqui vai resolver um dos nossos problemas. Então, eu vou clicar aqui em Close and Apply. Ele vai resolver um dos nossos problemas. Deixa ele carregar. Espero que ele não demore muito. Carregou. Vamos dar uma olhada então lá no nosso Data Source Settings. Olha só, aquele erro sumiu aqui de baixo, né? Então, e agora a gente tem aqui a nossa consulta, né, da economia awesomeapi.com.br. Então agora a gente tem uma fonte de dados que a gente pode aplicar níveis de segurança e tudo mais. Beleza, esse é o primeiro problema que a gente resolve, que é o último que o Léo apresentou. Porém, a gente tem um segundo caso aqui. Que essa base ela só vai atualizar dentro do nosso Power BI Desktop. Por quê? Aqui dentro das nossas opções desse arquivo, a gente tinha marcado para a gente ignorar os níveis de privacidade. Mas a gente só consegue ignorar os níveis de privacidade aqui no desktop. Lá no Power BI Online a gente não consegue. Então eu vou voltar aqui à opção de combinar os dados de acordo com os níveis de privacidade. Vou clicar em OK. E a nossa consulta da decalendário, ela vai quebrar. Vamos mandar atualizar ela aqui. E ela quebrou, né? Ela deu esse erro de fórmula firewall, falando que a decalendário referencia outras consultas ou passos que podem não acessar os dados diretamente. Por favor, refaça a combinação de dados. Então, assim, se eu pegar o meu modelo, né, o meu relatório, do jeito que está aqui agora, publicar, eu vou até conseguir apontar as fontes de dados no gateway. Porém, a hora que eu for tentar atualizar, ele vai me dar esse mesmo erro. E como que a gente faz para resolver ele? Vamos de novo lá e vamos entender o que ele está falando. Ele está dizendo que a etapa Field Up referencia outras consultas ou passos e pode não acessar diretamente a fonte de dados. Então, o que ele está me dizendo? Essa etapa Field Up, ela não está conseguindo acessar os dados diretamente. Quais dados que a gente está falando? Dados de outras consultas. De qual outra consulta que a gente está tratando? Essa FDUs. Então, essa minha decalendário, ela não está conseguindo consultar os dados, ela não pode, na verdade, consultar os dados direto dessa FDUs. Porque o que o Power BI pensa aqui, né? Ele fala, opa, eu acho que esse usuário está querendo pegar dados de uma fonte de dados e enviar elas com uma requisição para uma outra fonte. E isso é um erro grave, eu não vou deixar ele fazer. Então a gente precisa refazer essa consulta de forma que a gente faça deliberadamente, ou seja, de propósito, que a gente consiga fazer de propósito
que uma fonte de dados possa consultar a outra. E qual que é a melhor maneira de a gente fazer isso? É só jogar tudo para dentro da mesma consulta. Então vamos lá. A gente está pegando aqui a nossa FDeals. Essa FDeals, a gente tem essa fonte de dados aqui, que é a CSV Documentos. E o que a gente precisa, de fato, passar lá para a nossa decalendário? É só a data, né? É só a data. Então a gente vai tentar arrumar uma maneira de passar somente essa data lá para o nosso decalendário. Qual que é o nome da coluna mesmo que a gente vai usar? O Date Create. Então olha só, eu vou pegar minha FDeals, vou duplicar ela aqui, só para ficar mais fácil, né? A gente não tem que ficar escrevendo código sem ver o resultado final. Eu vou voltar algumas etapas aqui. Outras colunas removidas. Até alguma etapa onde eu só vou ter a minha Date Create aqui. Então a gente tem aqui, a gente está fazendo algum replace. Essa etapa não precisa. O meu objetivo único é ter a Date Create aqui. Esse aqui também não precisa. Outras colunas removidas. A única coluna que eu preciso é a Date Create. Então eu vou remover todas as outras colunas. Maravilha. Só que eu quero isso daqui no formato de data, né? Porque é o que a gente está passando lá. Na verdade, no fim das contas a gente está passando como data. Então eu vou colocar aqui, vou pedir primeiro para ele converter para datetime e ele vai dar um erro. Nós não podemos fazer o parse disso daqui como datetime. Então primeiro eu vou fazer aqui datetime zone. E ele também não deixou eu fazer o parse para datetime zone. Então o que eu vou fazer? Eu vou extrair. Vamos fazer uma extração? Eu quero extrair o texto antes do meu delimitador. No fim, qual que vai ser meu delimitador? Tudo esse 00, né? Então, espaço 00. Tudo que tiver antes é o que eu quero trazer. Vamos ver se eu consigo converter isso daqui para data agora. Agora ele converteu. Então, no fim das contas, o que eu preciso é isso daqui, né? Mas, vejam bem, aqui na nossa decalendário, a minha menor data, a gente tem uma lista, né? Então, ele pega o menor item da lista FDeals Date Create. Então, já vamos fazer o seguinte, vamos converter isso já numa lista. Como que a gente faz para converter isso numa lista? Eu vou criar uma função nova aqui e eu vou pedir para ele já trazer a minha date underline. Opa, tudo maiúsculo, né? Date underline create. Maravilha, já tenho uma lista. Então vamos chamar isso daqui de lista de datas. Para facilitar a nossa vida também, eu sempre gosto de deixar a minha vida mais fácil e também a vida de quem for mexer nesse código depois, eu vou dar uma melhorada nesse código aqui. Então, cabeçalhos promovidos. Vou tirar todos esses hashtag aspas aqui para não poluir o meu código. Outras colunas removidas. Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso e por que eu estou preocupado em não poluir o meu código. Aqui vai ser extrair data. Extrair a data. E aqui vai ser alterar tipo. Eu vou pegar o alterar tipo e vou passar para cá. Maravilha. Vamos ver se vai funcionar, se eu não esqueci nada. Maravilha, está funcionando. Bom, essa daqui é a minha consulta. Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, vou abrir minha decalendário e eu vou colar ela aqui em cima. Deixa eu apagar esses textinhos aqui. Não alterar daqui para baixo. Beleza, não vamos alterar. Então, olha só. Eu vou jogar isso tudo aqui dentro e eu vou chamar isso daqui de FDeals. Ou melhor, vou chamar isso daqui de datas. Vou chamar de datas. Pôr uma virgulinha aqui, né? Porque isso daqui não deixa de ser o que vai estar guardado dentro da variável datas. E aí a minha menor data vai ser a datas. E a minha maior data também, eu vou substituir isso aqui por datas. Beleza? Ainda temos um problema. Por quê? Apesar da gente estar passando as nossas datas aqui, a gente tem duas etapas aqui embaixo que dificulta para a gente essa questão. A nossa list dates, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está primeiro listando as nossas datas, pegando essa lista de datas e fazendo várias transformações aqui das nossas datas, ok? E aí,
depois que a gente tem essa tabela transformada, a gente está pegando aquela coluna data, adicionando uma coluna nova e pegando essa informação, mandando para algum lugar lá para fora, para a gente poder ter alguma coisa como retorno, né? Então, no fim, a gente está pegando essa informação, né? Basicamente, essa lista de datas, que está sendo gerada aqui pela menor e pela maior data, jogando lá para fora e tentando trazer alguma outra coisa. Então, é onde a gente tem um problema grave. Então, olha só. Se a gente pega essa menor data e passa ela aqui dentro, né? A gente está pegando a menor data e jogando ela aqui dentro. Opa. Data de início. Beleza. Eu vou pegar a minha data de início. Não, a minha menor data. E eu vou jogar ela aqui dentro. Vamos ver se o nosso problema se resolve. Nosso problema ainda não se resolveu. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou pegar minha menor data, em vez de eu fazer ele passar por uma variável e depois eu jogar ele aqui dentro, eu vou jogar ele direto aqui dentro como menor data. Agora eu vou pedir para ele continuar. E aí agora ele está perguntando qual que é o nível de privacidade que eu tenho que aplicar para aquela API que a gente acabou de construir aqui, né? O tipo de conexão. Eu vou falar que é organizacional. E eu não vou ignorar. Vou clicar em Save. Se demorou, é porque vai. Ó, agora ele foi. Funcionou bonitinho. Mesmo eu respeitando os níveis de segurança de cada uma das fontes de dados, né? Então, olha só. A gente tem aqui a nossa lista datas. Eu estou passando a menor data, só que eu não quero passar a menor data, né? Eu quero passar a minha data de início. Então, eu vou pegar aqui o date start of year e jogar ele aqui dentro. Então vejam que eu estou de propósito, né, com as minhas mãos, falando que eu estou consultando alguma coisa dentro dessa consulta e eu pegando diretamente essa consulta e passando dentro desse meu list dates. Porque essa data aqui vai ser exatamente o que eu vou estar enviando para a API. Para ela poder. Estou enviando ela via API para poder retornar a data da cotação. E aí, com isso, a gente vai conseguir fazer a nossa consulta funcionar. Ok? Bom, só para a gente dar mais um gostinho aqui e a gente economizar mais uma etapa, ao invés de a gente criar uma coluna nova, por que a gente já não coloca isso aqui dentro, né? A gente já sabe como ela funciona, já está aqui bonitinho. Vamos ver se a gente consegue fazer ela funcionar aqui dentro. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa dar o nome da nossa coluna e qual que é o tipo de dado dela. Então eu vou colocar aqui. Ela vai se chamar cotação dólar. E o tipo de dado dela é number. Certo? É tipo de dado number. Aí, para cada linha da listar datas, ele está gerando esse montão de coisa aqui. E aí eu quero gerar mais uma coisinha. Que vai ser essa daqui, ó. Para cada linha, ele vai pegar tudo isso aqui e já vai colocar aqui dentro do bolo. Porém, o que a gente está fazendo aqui? Para cada data, a gente está criando aqui uma lista, né? Então, para cada data, ele está retornando a própria data, ele está retornando o ano da data, ele está retornando aqui o mês por extenso da data e assim por diante. Então, eu não posso referenciar colunas aqui porque elas ainda não existem, ok? Então, olha só. Eu já sei que a data é o underline, então eu vou substituir ele aqui e vou substituir ele aqui também. Porém, o dia da semana eu ainda não tenho ali calculado. Então, o dia da semana, ele vai estar por aqui. Deve ser esse dia da semana, ó. É 1, 2, 3. O dia da semana, 1, 2, 3, é o day of the week, que é o dia da semana daquela data. Então, eu quero que ele calcule o dia da semana, verifique se ele está entre 6 e 0. Se ele estiver, ele vai retornar vazio. Ou, se por acaso essa data for maior do que hoje, ele também vai retornar vazio. Vamos dar mais uma melhorada? Esse date local now, ele está sendo consultado para cada linha, né? A gente pode fazer ele ser consultado uma vez só. Vou colocar aqui, ó. Criar uma variável nova chamada hoje. Eu vou guardar ela aqui, ó. Então ele consulta esse hoje uma vez e vai usar esse hoje para todas as linhas. Então a gente
economiza aqui um pouquinho de recurso. Então, se ele for menor do que hoje, então é nulo. Caso contrário, ele vai tentar fazer a consulta da cotação para aquela data. Se isso gerar um erro, ele vai retornar vazio. E aí, com isso, a gente também não vai mais precisar dessa função personalizada aqui. Como é o nome daqui? Tabela. Então aí a gente só vai pegar essa tabela, vai fazer o fill down. Vou dar uma melhorada no nome aqui, né? Sempre fico incomodado com isso, então sempre que eu tenho a possibilidade eu corrijo esses nomes. E depois a gente vai fazer o fill up. F minúsculo. F minúsculo. F minúsculo. F minúsculo. E F minúsculo. Legal. Vamos ver se ele vai funcionar. Funcionou, maravilha. Vamos tirar aqui as sujeiras que a gente deixou ao longo do caminho, que elas não vão servir para nada. Então vou deletar esse fdeals, que ele já não me serve para nada. Vou clicar aqui em fechar e aplicar. Vamos aguardar a conclusão. Fizemos várias mudanças aqui na nossa consulta, melhoramos a nossa função, economizamos várias etapas, né? Deixamos o código um pouco mais legível. Então, tanto você quanto qualquer outra pessoa que vá mexer nesse código daqui uns 6 meses, por exemplo, vai ter uma facilidade muito maior de poder entender o que está acontecendo, tá? Esse apply changes, ele está aparecendo aqui ainda por causa daquela mudança que eu fiz do nível de segurança que a gente deixou, que a gente reabilitou. Então isso daqui só vai sumir quando a gente fechar e abrir o modelo. Então eu vou manter ele por enquanto. Eu vou mandar publicar. Vou mandar aplicar aqui por via das dúvidas de novo. Ele vai aplicar tudo de novo. E a gente vai publicar ele lá no nosso desafio Kickstart. O meu workspace ele é diferente do Léo, mas o resultado é o mesmo. Bom, e agora ele está publicado, né? Está dizendo aqui que o arquivo foi publicado, mas está desconectado. Basicamente é que eu preciso apontar ainda a fonte de dados do gateway para poder se conectar à minha base local do CSV. Vamos abrir aqui as configurações do nosso conjunto de dados. Ele já navegou aqui para dentro do nosso workspace, já navegou aqui para dentro do nosso arquivo. E agora vamos apontar aqui a fonte de dados. Então, eu já montei aqui dentro do meu gateway a fonte de dados chamado deals. Aqui nas minhas conexões de nuvem, eu vou apontar aqui também falando que eu quero que isso daqui seja feito com a conexão de nuvens pessoal. Vou mandar aplicar. Vou vir aqui nas minhas credenciais e eu não posso autorizar ainda as minhas credenciais da minha API, que é esse web aqui. Então vou clicar em editar credenciais, modo anônimo. E eu preciso sempre marcar esse ignorar conexão de teste, tá? Porque se a gente não marca, ele fala que ele não consegue autenticar, ok? Então, eu vou marcar aqui o ignorar conexão de teste, vou mandar entrar, e aí a gente vai tentar atualizar ele de novo. Vamos ver se vai funcionar. Atualizar de novo não, né? Atualizar pela primeira vez. Ó, ele me deu um erro. Que erro é esse? Vamos abrir aqui o histórico de atualização e dar uma olhada para ver que erro é esse. Ele me trouxe um erro. Vamos ver aqui em algum lugar que seja mais fácil aqui, ó. A fonte de dados na nuvem, a atualização da fonte de dados na nuvem não está autorizada no nosso gateway. Mas poxa, normalmente eu não preciso de um gateway para atualizar minhas fontes de dados vindo de API, né? O que está acontecendo aqui? Eu estou precisando mesclar meus dados que vêm do gateway com os dados que vêm da API. Então eu preciso habilitar o meu gateway para também poder fazer requisição de API. Então vamos vir aqui na engrenagem, vamos clicar aqui então em gerenciar conexões e gateways. Eu vou vir aqui no meu gateway de dado local. Esse daqui é o meu gateway. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos, configurações. E aí, eu vou marcar essa opção aqui, ó, permitir que as fontes de dados de nuvem do usuário sejam atualizadas por meio desse cluster do gateway. Vou permitir, vou clicar em salvar e eu vou tentar atualizar de novo. Agora está tentando atualizar.
Ele vai levar um tempinho aqui para atualizar. Enquanto ele vai lá, deixa eu abrir aqui a atualização agendada, dar uma olhada no histórico. Ó, o histórico está em andamento. Vamos aguardar. Aí, agora ele concluiu. Então ele falou para mim que a minha consulta foi concluída. Então, pessoal, para que a gente possa, primeiro, consultar dados de API, a gente precisa garantir que a fonte de dados ela seja estática. Porque se ela não for estática, a gente não consegue, a gente não consegue dar a permissão dela aqui, né? Seja isso dentro do Power BI Online ou no Power BI Desktop. Outra coisa que a gente precisa fazer é garantir, mostrar para o Power BI que a gente está, de verdade, querendo passar dados de uma fonte para outra. E para que a gente faça isso, a gente basicamente joga tudo numa consulta só. Então a gente está falando lá para o Power BI, bonitinho, que a gente está querendo realmente pegar os dados de uma fonte e passar para outra. Porque o que a gente fez aqui é impossível de ser feito via interface gráfica. A gente tem que abrir o código, o editor avançado e poder trabalhar. E como a gente está fazendo mesclagem de uma fonte que está sendo atualizada via gateway com uma fonte que está atualizando via web, a gente precisa autorizar o nosso gateway a fazer consultas da nuvem também. Porque daí ele vai fazer as consultas tudo via gateway para ele poder fazer as mesclagens e tudo mais. E aí a gente fica sossegado. Ok? E Léo, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a cumprir o desafio. Agora a gente tem o nosso modelo atualizando, né, sem problemas, tanto no Power BI Desktop quanto no Power BI Online. E eu também pago aqui a dívida que eu abri com você quando a gente gravou o nosso podcast, que é justamente resolver esse problema de firewall. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem discutir, me chamem lá no LinkedIn, me adicionem lá no LinkedIn, me chamem lá no fórum, no grupo do Discord também, que eu vou estar lá disponível para a gente poder conversar a respeito, ok? Um abraço!